Você já percebeu como certas pessoas parecem ter um magnetismo inexplicável? Elas não correm atrás de ninguém, não imploram por atenção, não se desesperam quando alguém se afasta. Elas simplesmente existem. E quanto mais distantes ficam, mais as pessoas as desejam. Arthur Schopenhauer descobriu isso há mais de 200 anos. E ele estava absolutamente certo quando disse que a arte de não ler é muito importante. Mas eu vou além. A arte de não estar sempre presente é ainda mais crucial. Imagine por um momento, e se eu te dissesse que toda vez que você corre atrás de alguém, toda vez que você fica disponível 24/7, toda vez que você se esforça demais para manter pessoas na sua vida, você está, na verdade, as afastando? É isso que vamos descobrir hoje. Porque Schopenhauer não apenas entendeu a natureza humana, ele decodificou o paradoxo mais cruel das relações. Quanto mais você se entrega, menos você é valorizado. Arthur Schopenhauer passou décadas estudando um fenômeno que ele chamou de a natureza egoísta do desejo humano. E o que ele descobriu vai chocar você. Os seres humanos não valorizam aquilo que têm facilmente. Nossa mente está programada para desejar o que é escasso, o que é difícil de alcançar, o que requer esforço para conquistar. Pense na sua própria vida. Quando foi a última vez que você realmente valorizou algo que estava sempre disponível? Aquele amigo que sempre responde no mesmo segundo? Aquela pessoa que cancela todos os planos para estar com você? Seja honesto, você provavelmente os considera garantidos. Schopenhauer observou que todo amor é egoísta. Não porque as pessoas são más, mas porque nossa natureza primitiva está constantemente calculando valor baseado em escassez. É um mecanismo de sobrevivência que evoluiu conosco por milhares de anos. Quando você está sempre disponível, seu cérebro primitivo grita: isso não é valioso. Se fosse importante, seria mais difícil de conseguir. E aqui está o paradoxo cruel. As pessoas que você mais valoriza são justamente aquelas que não estão desesperadamente tentando impressionar você. Elas têm mistério. Elas têm limites. Elas têm escassez. Schopenhauer propôs um experimento mental fascinante. Ele disse: imagine dois pretendentes. Um está sempre disponível, sempre concordando, sempre dizendo sim. O outro aparece esporadicamente, tem opiniões próprias, às vezes diz não. Qual deles despertará mais desejo? A resposta é óbvia, mas dolorosa de aceitar. Isso não acontece apenas em relacionamentos românticos. Acontece em amizades, no trabalho, na família, em todos os aspectos da vida. Você conhece aquela pessoa no trabalho que nunca fica até tarde, que estabelece limites claros, que não aceita qualquer projeto. Aposto que ela é mais respeitada do que aquela que diz sim para tudo e trabalha fins de semana. Por quê? Porque escassez cria valor. Schopenhauer chamou isso de a economia do desejo. Quanto mais fácil algo é de obter, menos o cérebro humano o valoriza. Mas aqui está onde a maioria das pessoas erra. Elas pensam que isso é manipulação. Não é. É compreensão da natureza humana. Quando você estabelece limites, quando você não está sempre disponível, quando você tem uma vida própria rica e interessante, você não está jogando jogos, você está sendo autenticamente valioso. Schopenhauer é famoso por sua teoria dos porcos-espinhos, e ela explica perfeitamente por que o afastamento funciona. Imagine porcos-espinhos em um inverno rigoroso. Eles precisam se aproximar para se aquecer, mas quando chegam muito perto, se machucam mutuamente com seus espinhos. A distância ideal é aquela onde conseguem o calor necessário sem se ferirem. Os relacionamentos humanos funcionam exatamente assim. Quando você está sempre presente, sempre disponível, sempre colado em alguém, você se torna sufocante. Suas necessidades, suas emoções, sua energia constante se tornam os espinhos que afastam a pessoa. Mas quando você mantém uma distância saudável, quando você tem sua própria vida, seus próprios interesses, suas próprias paixões, você se torna aquele calor confortável que as pessoas desejam, sem os espinhos da necessidade excessiva. A maioria das pessoas interpreta mal essa teoria. Elas pensam que Schopenhauer estava sendo cínico ou pessimista, mas ele estava sendo realista. Ele estava nos dando a chave para relacionamentos mais saudáveis e equilibrados. Quando você para de se definir pela sua disponibilidade para os outros, você se torna interessante novamente. Você se torna um mistério que vale a pena desvendar.
Aqui está onde Schopenhauer realmente brilha. Ele identificou que os seres humanos têm uma necessidade profunda de validação, mas que buscamos essa validação nas pessoas erradas e da forma errada. Quando você corre atrás de alguém para obter validação, você automaticamente se coloca em uma posição inferior. Você está dizendo, sua opinião sobre mim é mais importante do que minha opinião sobre mim mesmo. Isso cria uma dinâmica tóxica onde a pessoa sente que tem poder sobre você. E poder sem esforço não é respeitado, é explorado. Schopenhauer observou que a necessidade de aprovação é a prisão da alma. Quanto mais você precisa da aprovação de alguém, menos provável é que você a receba genuinamente. Mas quando você se afasta, quando você para de buscar validação externa, algo mágico acontece. As pessoas começam a questionar seu próprio valor na sua vida. Elas pensam, por que essa pessoa não precisa mais da minha aprovação? O que ela tem que eu não tenho? E então começa a perseguição. Não porque você está jogando um jogo, mas porque você finalmente parou de jogar o jogo delas. Schopenhauer entendia a economia muito antes dos economistas modernos. Ele sabia que valor é percepção, não realidade objetiva. Um diamante não é objetivamente mais valioso que água. Mas nossa percepção de escassez faz com que paguemos fortunas por diamantes enquanto esperamos que a água seja praticamente gratuita. O mesmo princípio se aplica às relações humanas. Quando você está sempre disponível, você se torna como água, essencial, mas não valorizada. Quando você se torna escasso, você se torna como um diamante, desejado justamente pela sua raridade. Mas atenção, isso não significa se tornar artificialmente escasso ou jogar jogos psicológicos. Significa desenvolver uma vida tão rica e interessante que sua presença se torna um presente, não uma garantia. Schopenhauer dizia, um homem pode ser ele mesmo apenas enquanto está sozinho. Quando você aprende a estar bem sozinho, quando você desenvolve hobbies, paixões, objetivos que não dependem de outras pessoas, você naturalmente se torna mais escasso e, portanto, mais valioso. Schopenhauer nos ensinou a observar comportamentos, não palavras. E há sinais claros de que você está sendo desvalorizado por estar sempre disponível. Sinal 1. As pessoas só te procuram quando precisam de algo. Você se tornou um serviço de emergência emocional. Sinal 2. Seus planos são sempre os primeiros a serem cancelados. Você é a opção segura porque sabem que você sempre entenderá. Sinal 3. Você sempre inicia as conversas. Quando você para de mandar mensagem, o silêncio se instala. Sinal 4. Você se explica demais. Você sente que precisa justificar cada decisão, cada limite que estabelece. Sinal 5. Você sente culpa quando diz não. Você foi condicionado a acreditar que seu valor está na sua disponibilidade. Se você reconhece esses padrões na sua vida, Schopenhauer tem uma mensagem para você. O primeiro passo para a sabedoria é reconhecer nossa própria ignorância. Você tem sido ignorante sobre seu próprio valor. Schopenhauer não era apenas um filósofo, era um estrategista da natureza humana. Aqui está como aplicar seus ensinamentos. Passo 1. Desenvolva interesses genuínos. Não se torne escasso artificialmente. Torne-se genuinamente ocupado com coisas que importam para você. Leia, aprenda, crie, explore. Passo 2. Estabeleça limites claros. Schopenhauer dizia, um homem sem limites é um homem sem valor. Defina quando você está disponível e quando não está. Passo 3. Pare de responder imediatamente. Sua velocidade de resposta está diretamente relacionada à percepção do seu valor. Pessoas valiosas não vivem grudadas no telefone. Passo 4. Pratique o não sem explicação. Você não deve satisfação para ninguém sobre como usa seu tempo. Não posso é uma resposta completa. Passo 5. Invista em si mesmo. Schopenhauer era um grande defensor do autoaperfeiçoamento. Quanto mais interessante você se torna, mais interessados os outros ficam em você. Schopenhauer passou a vida toda estudando a condição humana, e sua conclusão foi revolucionária. Nossa felicidade não depende de quantas pessoas temos ao nosso redor, mas da qualidade das pessoas que escolhemos ter. Quando você para de estar desesperadamente disponível, você não está se tornando frio ou insensível. Você está se tornando seletivo. Você está escolhendo qualidade sobre quantidade. E aqui está a ironia final. Quando você para de precisar das pessoas, elas começam a precisar de você. Quando
Quando você para de perseguir, você se torna digno de ser perseguido. Schopenhauer estava certo há 200 anos e ele continua certo hoje. As pessoas só valorizam aquilo que podem perder. Quando você se torna inacessível demais para ser perdido, você se torna valioso demais para ser ignorado. A escolha é sua. Continue sendo a opção garantida na vida dos outros, ou se torne a exceção que todos querem conquistar. Como disse Schopenhauer, a vida oscila entre o tédio e o sofrimento. Pare de oscilar. Comece a viver nos seus próprios termos. E lembre-se, você não está se afastando do mundo. Você está se aproximando de si mesmo. E quando você se torna sua própria prioridade, você automaticamente se torna prioridade para os outros. Essa é a sabedoria de Schopenhauer. Essa é a arte do afastamento consciente. E essa pode ser a chave para transformar completamente suas relações.